Olá, meus queridos alunos, está começando mais uma videoaula com o professor Ribeiro sobre a sociologia de Herbert Marcuse e a sua teoria da ideologia da conformação. Vale ressaltar aqui a biografia do autor. Herbert Marcuse nasceu em 19 de julho de 1898 e faleceu em Starnberg em 29 de julho de 1979. Olha, ele foi um importante sociólogo e também um importante filósofo alemão. Não devemos destacar aqui só os aspectos da filosofia e da sociologia. Marcuse também, em Freiburg, estudou literatura alemã. E isso deu um passo importante na evolução do processo de análise de formação, de dominação e alienação da sociedade pós-industrial. Esse processo é fundamental, por quê, meus queridos? Porque a análise do processo de formação da sociedade industrial passa por três mecanismos. Primeiro, o mecanismo de dominação fomentado pela atividade industrial, que perpassa todos os meios de produção, a influência desse mecanismo na vida das pessoas e a avaliação também aqui do seu aspecto subjetivo. Nós devemos observar também a questão referente à semiótica da análise estrutural. O que é que eu quero dizer? Que a evolução da sociologia também passa por um mecanismo chamado de evolução da linha do tempo. O que é que eu quero dizer? O tempo é fundamental para a produção de uma temática mais subjetiva, mais ontológica, em termos de filosofia, voltada para a análise do sujeito. Um exemplo disso é o shopping center. Quando nós formos a um shopping, devemos observar que não veremos relógio no shopping. E isso ocorre por quê? Porque o tempo inibe o consumo. E nós vivemos em um sistema capitalista que precisa manter essa relação de produção-consumo. É através da produção e do consumo que o processo de alienação se origina. Destacamos também a importância de Marcuse no Partido Social Democrata Alemão, em 1917 e 1918, até mesmo no Conselho de Soldados, durante a Revolução em Berlim, em 1919. E temos aí o período da Primeira Guerra Mundial. Note que Marcuse nasceu sob forte influência das duas primeiras guerras. Ok? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Revolução Bolchevique, o fascismo, o nazismo. Toda essa temática, inclusive a própria Revolução Militar, se é que eu posso chamar o termo de revolução, porque na verdade foi um golpe, historicamente analisando, das ditaduras na América Latina, de um modo geral. Ok? Então, esse processo ocorreu e influenciou em demasia a obra de Herbert Marcuse. Por quê, meus queridos? Porque Marcuse ele tentava criar um sistema não só solucionador dessa temática, como o Karl Marx também tentou. Ou seja, como nós podemos diminuir a influência do capitalismo, como nós podemos aniquilar esse processo e criar uma sociedade voltada para a igualdade, a isonomia entre os membros dessa sociedade. Na verdade, isso não aconteceria de forma esclarecedora. E a grande importância disso foi justamente a influência do fascismo e do nazismo, inclusive no movimento operário, da produção das ideologias operárias, que na verdade não tinha uma base teórica concreta no início. Então, nós temos um período em que grandes teóricos foram mortos, inclusive a mando de partidos. Por exemplo, a morte de Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, ocorridos em 15 de janeiro de 1919, foram os dois casos mais importantes e aqueles que decisivamente afastaram o Marcuse
do Partido Social Democrata Alemão. Saindo um pouco da esfera da biografia do autor, vamos questionar a ausência de dimensão individual existente na relação entre as categorias de infraestrutura e superestrutura em Karl Marx, por exemplo. Era uma proposta do Marcuse. E isso não só reflete o caráter inovador da teoria de Marcuse, como também aponta que as evoluções no processo de análise social perpassam mecanismos, inclusive ontológicos, epistemológicos e empíricos. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica. Se nós vivemos em uma sociedade dinâmica, o processo de evolução e a análise até mesmo da categoria modo de produção, segundo Karl Marx, também deve ser dinâmica. Então nós não devemos analisar essa teoria somente pelo enfoque econômico. É necessário e urge-se que se faça uma análise mais apurada, não só sobre o aspecto econômico, mas sobre o aspecto individual, subjetivo. Tanto é que Marcuse é muito comparado com os psicólogos, inclusive com a psicanálise. Por quê? Porque é o lado individual do ser humano que vai promover a grande revolução, que é um processo que nós vamos acompanhar daqui a pouco. A primeira grande questão foi analisada agora. Agora vamos ver os manuscritos econômicos filosóficos, ok? Esse processo de estudo dos manuscritos econômico-filosóficos significou também o quê? Uma saída da esfera do capitalismo como um sistema normativo que ordenava o modo de produção e escravizava o sujeito. E eu só analisava a raiz do aspecto material e histórico. Quando, na verdade, Marx trabalha com essa dialética, ele, na verdade, esquece que a dialética também inclui o indivíduo. Ok? Então, é essa a questão que Marcuse propõe. Analisar não só os aspectos econômicos, políticos e até mesmo históricos, que é inevitável, não pode ser excluído, inclusive da análise sociológica, mas analisar também o indivíduo como parte e agente do processo de condução das ações sociais para a melhoria ou status de bem comum. Isso é importante por quê? Porque Marcuse vai dizer o quê? Que no processo de produção industrial, o indivíduo acaba sofrendo uma domesticação do sujeito. É o que ele vai dizer na revista Pesquisa Social. E vai dizer que essa posição é negativa da classe trabalhadora. O que é que acontece? A partir do momento em que a classe trabalhadora começa a adquirir os bens de produção, ela, ao mesmo tempo, sai do universo da seara da revolução. Entenderam? Ou seja, se eu faço parte de uma sociedade que se inclui no consumo de bens duráveis e não duráveis, bens móveis e imóveis ou semoventes, eu também faço parte dessa domesticação do sujeito. Eu vou me tornar um sujeito individualista. Daí a questão que ele fala da dimensão individual existente, certo? Isso tudo é o contexto de alienação social, ok? Não vamos confundir com alienação cultural, que nós vamos ver com outros autores nas próximas aulas. Outra questão fática: a destruição do próprio capitalismo por uma revolução. Era o que Marcuse acreditava. Não só Marcuse, como Karl Marx. Certo? Por quê? Porque eles acreditavam, isso era um ponto em comum entre Marcuse e Karl Marx, eles acreditavam que, através de uma revolução, ou uma superação catastrófica do estado das coisas sociais, um Auflösung, o que é que eles fariam? Eles iriam criar uma sociedade isonômica e igualitária. Eles, eu digo, os indivíduos partícipes dessa sociedade, que também são agentes sociais, ok? Quando eu digo agentes, eu digo que eles interagem na relação interpessoal e eles produzem novas formas de interação.
Eu digo não só interação humana, mas interação com relação também à produção industrial. Ok? Vale ressaltar o quê? Que essa dominação, essa característica essencial da dominação, o exclusivista da dominação, ok? Ela não pode ultrapassar a esfera do econômico em Karl Marx. Porque Karl Marx, muitos diziam até mesmo no começo que Marx não teria nenhuma relevância para a sociologia, quando na verdade isso é um absurdo, né? Mas Marx, em O Capital, revela toda a dinâmica econômica e a matemática em volta na exploração da classe trabalhadora. Isso significa dizer que o empresário, ao pagar um valor mínimo ao trabalhador, ao operário, na primeira hora ele já recebe o que ele pagou. Certo? Por quê? Porque o próprio trabalhador paga para trabalhar. Teoricamente, essa é a relação que Marx cria de dominação social. Ok? Vamos ressaltar também algumas características importantes com relação a Marcuse. Por exemplo, Marcuse acreditava que havia uma identificação da classe operária com o ideal de vida dominante em sociedade. O que é isso? É aquilo, meus queridos, que enfraquece a sociedade. Marcuse acreditava numa revolução. Só que vejamos, o conflito da Albânia e Sérvia, antigas repúblicas pertencentes à ex-União Soviética, acabou em desastre. Muitas pessoas morreram porque os albaneses destruíram a cidade inteira por causa da corrupção do país e, por conflitos político-partidários e até mesmo étnicos, migraram para a Sérvia, onde eles foram massacrados. Né? Então, não necessariamente uma revolução conduziria o homem à isonomia. Pelo contrário, produziria uma situação de catarse, de anomia social, de anarquia, mas não de isonomia. A transição do capitalismo para o socialismo ou comunismo em ideia, em estado latente, só produziria efetivamente resultado se ele fosse planejado. Ok? Então vamos lá. O ideal de vida dominante é o consumo. Se eu consumo, eu produzo. Se eu produzo, eu também posso consumir o produto que eu produzo ou que outras pessoas produzem. Eu faço parte da classe média. O que é que acontece durante esse governo atual do PT? Ok? Possibilitou que a classe baixa passasse a consumir. Ok? Então, a classe C, D e E começou a adquirir os bens de consumo. E isso fez com que, segundo a teoria de Marcuse, vamos pegar atualidades e a nossa sociologia. Segundo a realidade atual, isso fez com que se diminuísse a iniciativa do agente produtor da revolução social, que é o povo, contra o status quo, ou seja, a figura do governo. Eu, teoricamente, não vou protestar, já que eu estou consumindo. E se eu estou consumindo, eu vou ser individualista. Eu não quero saber se o Estado fez algo que é pejorativo para a incolumidade pública, ao decoro, à boa administração, feriu a lei de responsabilidade fiscal. Eu não quero saber. O importante é que eu estou consumindo. Esse consumo aniquila o ideal revolucionário. É uma supressão das experiências, enquanto mantém intacto o aparato de dominação tecnológico. Qual é o aparato de dominação tecnológico? Vale ressaltar, meus queridos, que nós estamos falando de uma fusão, uma iniciativa dual entre a atuação do Estado e a atuação, por exemplo, do poder público. Marcuse acredita que Marx não vislumbrou as mudanças subjetivas.
Mais uma vez, mudança subjetiva, eu estou falando o quê? Da concepção individual. Eu vou analisar também o sujeito como agente de transformação, não só a economia, não só os aspectos sociais. Eu tenho que ver que, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento Interamericano pode chegar numa Suíça e causar um maior protesto. E pode vir para uma cidade qualquer do Nordeste, ou do Centro-Sul, ou do Sudeste, e ninguém se manifestar. Aqui se tratando de Brasil, ok? Então, por que essa revolta acontece em determinados países e em outros não? A grande questão é o quê? É a análise sociocultural, que Marcuse não trabalha, mas ele trabalha com o aspecto subjetivo do humano, ok? E já é uma grande evolução. Mas nós temos outro aspecto que Marcuse ainda não observou, que é a análise sociocultural. Existe a cultura de passividade, que é um reflexo das mudanças subjetivas que aconteceram após a Revolução Industrial. Ok? Então, a apropriação técnica pela razão tecnológica. Vamos lá. O grau de desenvolvimento aponta para uma realização do bem-estar social. Se eu produzo muito, se a tecnologia avança, o meu país enriquece, ok? Há mais emprego, há mais renda, teoricamente, eu vou ter mais acesso aos bens de produção e vou me sentir num status quo de bem-estar social. Eu vou ser parceiro dessa relação social. E patrão e empregado buscam, na realização material das contingências humanas, o contínuo acréscimo da produção. O que é isso, pessoal? Patrão e empregado visam um bem em comum, que é o quê? O lucro. O aumento da produção. Quando ele fala mais produção, certo? Que existe dentro da mais produção a mais-valia, que é uma teoria do Marx, que fala sobre a exploração do próprio ser humano. Para falar sobre o ser humano, vejamos. Existe a exploração do ser humano desde que o mundo é mundo. Por exemplo, a prostituição é uma expropriação das atribuições físicas em decorrência de um estado econômico. Ou seja, eu tenho uma carência econômica e eu, teoricamente, para suprir uma carência econômica, por não ter dinheiro, recurso, ou por ter uma insegurança ou carecer de afetividade, eu acabo me envolvendo com a prostituição. Esse é um aspecto histórico, mas também é um aspecto sociológico. A venda do corpo está aí na mídia. Qualquer um pode ver. Existem vários programas que expõem as mulheres e as comparam com cerveja. Por isso que o Brasil é um dos países que mais consome bebidas alcoólicas. E tudo isso, meus queridos, a comparação de uma mulher com a cerveja, tudo isso está relacionado com a mais produção. Eu vou produzir mais cerveja para aumentar o estado de bem social, as pessoas vão se alienar, não vão perceber que estão sendo enganadas. E segundo Marcuse, isso faria com que a sociedade caminhasse para uma relação de escassez de outras sociedades. Ou seja, só com a escassez completa é possível criar na mente do agente social uma relação de revolução. Ele fala, a relação de escassez faz aumentar a dominação e o controle socioeconômico em meio à ausência de recursos. Enquanto poucos têm muito, a maioria não dispõe de quase nada. O que é isso? O sistema capitalista ele vive a partir da exploração de outras sociedades. Eu não posso criar um sistema capitalista igualitário. Por quê? Porque a maioria sustenta o luxo de poucos. Ok? Continuando. Para Marx, a essência da compreensão de uma dada realidade estava assentada na sua base material, ou seja, nas relações de produção geradoras das desigualdades econômicas e sociais, que como tal deveriam exigir respostas para além do nível das ideias, mas pelo enfrentamento concreto e devidamente instrumentalizado pela superação
da desumanidade e da alienação. Ou seja, esse enfrentamento, essa superação ideológica vai acontecer com Marcuse. Marx acreditava que a propriedade privada está dentro e fora do indivíduo. O que é isso, pessoal? O Estado social diz o quê? Que a produção faz parte do indivíduo de tal forma que ele se torna parte do objeto produzido. Isso é o que a teoria marxista revela intrinsecamente, ok? Então, se a produção está para o indivíduo, assim como o indivíduo está para o objeto produzido, nós podemos dizer que a propriedade privada está como um dos primeiros meios de produção ou de equiparação de diferentes sociedades econômica e politicamente, também está para o indivíduo, assim como ela também pode estar para outros meios de enriquecimento. Vamos supor, a propriedade privada pode estar como termo de diferenciação social, como uma Hilux pode estar para uma pessoa que quer um carro importado. Ok? Essa variação só vai ser comparada a partir do tempo. Olhe o tempo de novo aqui, ok? Na nossa temática. O tempo é que vai dizer que bem pode ser comparado com outro bem. A propriedade pode ter o mesmo valor, por exemplo, de um carro, ou não. Um celular pode ter mais prestígio, pode dar mais garantismo de status social ao indivíduo do que um tênis. Ou não. Tudo isso depende da cultura e da economia. A economia e a cultura vão definir que meios estão para os seus. Ok? Agora vamos ver o seguinte. Quando eu digo que a propriedade privada está dentro e fora do indivíduo, eu quero dizer que o indivíduo está tão intrinsecamente vinculado ao meio capitalista que ele vive para ela e ela vive para ele. É uma relação simbiótica que alimenta a energia, a essência da propriedade privada que existe dentro do próprio homem. Por quê? Porque o homem, aí vem o materialismo histórico de Karl Marx, ele ressalta o quê? Que a própria propriedade privada já era considerada como o primeiro divisor de águas no tocante à questão econômica. Se eu tinha um status social mais avantajado do que outros, isso significava que eu tinha duas coisas, pelo menos. Uma delas, cultura, e isso era um livro. Vamos pegar a Idade Média, por exemplo. Na Idade Média, quem tinha um livro era muito rico. Significava que ele tinha cultura e podia pagar por um livro, porque a produção literária era manual, feita por monges. Então, se eu tinha um livro, significava que eu era muito rico. Se eu não tinha um livro, mas eu tinha uma propriedade, essa propriedade era o divisor de águas que me separava, inclusive não só dos outros, mas me garantia acesso político a determinadas esferas do Estado. Ok? Marcuse acreditava que o aprofundamento das condições internas da sociedade capitalista poderia fomentar as condições ideais para a dissensão revolucionária do caráter paradoxalmente dual da sociedade capitalista moderna, posteriormente chamada de dialética da libertação. Ou seja, ele acreditava que as condições internas da sociedade, a própria desigualdade, iria fomentar a atitude revolucionária. Mas, na verdade, como nós já falamos, o aspecto cultural, que Marcuse não observa com atenção, impõe à sociedade, quando avaliado o aspecto cultural e o aspecto material do capitalismo, tornam essa realidade uma realidade muito dinâmica. Então, a priori, quando se pensava que em 1929 e 30 a sociedade iria se dissolver por causa da quebra do crash da Bolsa de Valores,
Isso indica o quê? Que não houve essa quebra. Que a quebra foi econômica, mas socialmente o Estado garantiu o desenvolvimento de outras atribuições privadas e o Estado público-privado continuou a manter o status de produção. E a dialética da libertação não teria acontecido. Ok? Só para ressaltar, a transformação da realidade em Marcuse ocorre com o fim da escassez pela organização da resistência, ou seja, a subversão da experiência, e o descarte da ideologia tecnocrata. Isso é autonomia. É a autonomia do indivíduo em sociedade frente ao domínio público-privado. A sociedade tecnocrática, assim, rejeita naturalmente a contracultura de grupos sociais. Isso agora ele entra no aspecto cultural, ok? Ele avalia que, logo, o homem unidimensional aparentemente refutaria qualquer diálogo político, e tudo se resolveria no diálogo da social dialética. O que é isso, meus queridos? Esse homem unidimensional, ele não procura o diálogo, não porque ele é contra a liberdade e contra a democracia, mas esse operário que é contra ao debate apresenta um diagnóstico social dialético voltado à análise da opressão. A opressão como sistema formal unidimensional. O que é isso? Significa dizer que o capitalismo serve de dominação desde que o mundo é mundo, desde sua forma mais primitiva até o processo de conceituação do que seria capitalismo, com a Revolução Industrial. Ok? Mas isso não desbancaria a autonomia do sistema capitalista. Ok? Nem o diagnóstico preciso, nem o debate ou o diálogo. Por quê? Porque não adianta se discutir com quem não quer ceder. Teoricamente, seria essa a justificativa de Marcuse. Não há possibilidade de se discutir seriamente com quem não tem a condição de ceder. Agora, ceder quem? Ou a autoridade estatal, público-privada, ou a classe operária. Ok? Você pode discutir isso em sala de aula com os seus colegas e avaliar essa questão. Quem deve ceder o quê? Para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. O sistema capitalista, ele pode ser passível de uma desconstituição formal? Outra questão importante, ok? Vamos lá, voltando. Assim, o homem não poderia considerar razoável a discussão com a base do sistema, cuja propriedade privada existe, conforme Adam Smith dizia, dentro e fora do homem social. Olha o que é que o Adam Smith dizia, a mesma coisa que o Karl Marx, quando ele falava de propriedade, ok? Vamos lá para o conceito de alienação. Se perpetua na escassez, fornece condições para a propagação da liberdade. Como, professor? Não entendi. Vou explicar. À medida que o sistema explora a classe operária, ele faz parecer que não explora, na medida em que ele oferece mecanismos de propagação da liberdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo público e um exemplo privado. Exemplo público. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que é uma necessidade advinda da evolução do direito, e também a lei de publicização das coisas do Estado, ok? Todas as contas públicas devem ser expostas de tal forma que a população conheça sobre o que é gasto e como é gasto o dinheiro do país, ok? Essa publicização vem sempre ao interesse em comum.
Assim como o direito também avalia que a propriedade deve servir ao interesse comum, coisa que na época em que Aristóteles previa a importância da propriedade, ele não assegurava tal valor, tal função para os despossuídos. Agora, o direito moderno vê que o direito civil, que há na sociedade um interesse comum que deve prevalecer sobre o privado. Por isso, os latifúndios vêm sendo combatidos desde os anos 80, início dos anos 90, ok? Porque ele é uma afronta à pobreza social. 3. Fomenta o individualismo e a sexualidade. Sexualidade já falamos. Nós temos sites, blogs, programas de TV, ok? Essa virtualização do contexto social impõe uma dinâmica enquadrada na exploração do sujeito. Enquanto o sujeito se explora, ele acredita que não está sendo explorado à medida em que ele produz e, ao mesmo tempo, consome. Se ele consome, ele faz parte do bem-estar social da coletividade. Portanto, ele não é explorado. Isso é um ledo engano. Fomenta o individualismo, ou seja, se eu percebo que há uma escassez, mas eu estou consumindo, eu não vou me importar com as mazelas e a miséria de terceiros. Essa é a questão psicológica e subjetiva de Marcuse. Outra questão, destruição dos Estados-nações. Olha a observação histórica que Marcuse falava justamente sobre a questão das guerras. Meus queridos, se faz guerra por petróleo, se faz guerra por água e se faz guerra por biodiversidade. Essa é a grande questão. Por exemplo, vocês podem dizer, biodiversidade? Por que se faria uma guerra por biodiversidade? Vamos analisar uns 50 anos na frente, ok? Vamos futurar. Analisando uns 50 anos a posteriori, nós vamos ver que a ecologia vai ser um dos principais assuntos a serem discutidos não só pelo Estado, mas também pela esfera privada. Por quê? Porque assume um caráter de interesse coletivo. Por exemplo, à medida em que as cidades avançam, reduz-se a biodiversidade e a possibilidade de se criar vacinas e outros tantos remédios que poderiam servir e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso é algo extremamente danoso à sociedade. A biodiversidade vai ser algo tão raro, mas tão raro, que as pessoas irão lutar para ter um pouquinho dela. Já sabe-se que os Estados Unidos alegou que a Amazônia não pertence ao Brasil, que a Amazônia pertence ao mundo, ou seja, que inclui os americanos. Ok? Isso pode ser um importante fator para um conflito internacional? Pode. Se na análise teórico-materialista, é possível vislumbrar que a guerra do Iraque, onde Saddam Hussein faleceu, okay? Aconteceu por causa do interesse norte-americano pelo petróleo, e o avanço do comunismo fez com que os Estados Unidos, reconhecidamente, os governos posteriores reconhecessem que eles investiram na criação de Estados-nações ditatoriais na América Latina. Isso tudo acontece porque há um interesse político. Ok? Então, os Estados-nações vão competir cada vez mais pela manutenção do status de dominação social. Fim da consciência livre e artística, chamada pulsão.
ok? Marcuse acreditava que a liberdade e a pessoalidade só se estabelecia a partir da consciência livre das ciências e das artes. Por quê? Porque arte e ciência é o requisito essencial do processo educacional para a formação do sujeito como pessoa, ok? Outra característica, carência, ok? Da memória em um passado subconsciente. O que é carência da memória? A partir do momento em que eu nivelo o meu ser social, ok? A partir do momento em que eu entrego a minha análise social a um meio de comunicação, por exemplo, eu não me importo em ser um membro culturalmente partícipe da sociedade como um todo. Eu não me importo em não estar apto a utilizar da minha memória para transmitir conhecimento sobre o passado. Eu vou deixar que a televisão faça isso. E isso é um terrível erro. Ok? Ínfima realidade sensível. Ou seja, eu vou avaliar o mínimo possível do indivíduo, porque não interessa. O que interessa é o capital. Outro aspecto importante para Marcuse seriam as novas relações e afinidades, ok? E o resultado dessa solidariedade biológica, cujo trabalho e a finalidade destacam o caráter de utilidade do ser social, ok? Ou seja, o importante aqui é analisar também o ser social como um ser útil. Seria uma verdadeira harmonia entre as necessidades e objetivos sociais individuais, ou seja, aliar o útil ao agradável. Pode-se assim escrever em seu ideal de natureza humana, de cada um de seus, ou seja, daquilo que provém a sua capacidade, segundo a sua necessidade. Agora vamos ler o conceito de alienação para Fromm. Ok? O conceito do homem ativo e produtivo que compreende e controla o mundo objetivo com suas próprias faculdades não pode ser plenamente refutado, ok? Ou entendido sem o conceito de negação da produtividade, ou seja, a própria alienação. Ou seja, à medida que o homem cria, ok? Ele se aparta do objeto que o criou, ao mesmo tempo esse objeto que o criou o destrói, ok? É uma contraconstrução. A alienação, nesse caso, é a redução do papel, ou seja, do papel fundamental da escala produtiva, tanto da produção quanto do produtor. Ou seja, é uma alienação que significa uma redução da capacidade produtiva e criadora do homem. Ainda, sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt consistia em um grupo de intelectuais que, na primeira metade do século passado, produziam um pensamento conhecido como teoria crítica. Dentre eles temos Theodor Adorno, ok? Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Com a Segunda Guerra Mundial, eles saíram de Frankfurt, na Alemanha, para se refugiar nos Estados Unidos, voltando apenas na década de 50. Ok? Vale ressaltar também a ideia que você pode ver aqui objetivado na seta, ok? O aspecto definitivo dessa questão impõe que o crescimento da classe média atua como mecanismo central de alienação social, ok? Ou seja, o declínio da sociedade moderna teve sua origem no movimento operário, através da decisiva influência pulverizadora
do mau emprego de temáticas marxistas na Europa. Ou seja, o próprio marxismo foi utilizado pelos stalinistas e fascistas para justificar suas atitudes. E isso enfraqueceu o movimento operariado na época. Eles galgavam espaços na ausência de democracia político-partidária e filosófica. Destarte, ainda que o remédio social fosse amargo, seus efeitos seriam piores, tanto pela ausência de contribuição normativa da causa operária, quanto por estarem ausentes nos indivíduos a iniciativa revolucionária capaz de parar o dinâmico crescimento da classe média e os efeitos da satisfação e do bem-estar. Note uma coisa. Aqui nós temos um conceito de satisfação. Satisfação é o que provém da necessidade. Só que, como o sistema capitalista não pode esperar que você crie uma necessidade para depois ter a sua satisfação, ele cria a necessidade. Quando você vê propagandas, comprem aquilo outro, ou seja, isso está dizendo o quê? Que você deve imperativamente fazer o uso daquele produto. Eu disse, quem não compra aquele produto está por fora. Só quem está com você nas horas piores é aquele produto. Ok? Então, ou seja, compra aquele produto porque ele desce quadrado, retangular, sei lá o quê. Então, isso é influente na produção, na criação de uma demanda por necessidade. Essa demanda é estudada também, principalmente no curso de publicidade e propaganda. Ok? Vamos lá falar um pouco sobre a mecânica do conformismo. A mecânica do conformismo, meus queridos, certo? Coloca o homem diante de uma temática que, segundo a escola dos Frankfurt, ok? Dos frankfurtianos, impõe a intervenção tecnocrática a serviço do capital, ok? E aliena o homem do processo social em que eles estavam envolvidos. Essa persistência demonstra que a temática capitalista não visa a contestação do estado de dominação, mas da contestação dos valores socioculturais que imperam sobre o agente de transformação social. Teoricamente, o capitalismo não gosta da cultura, porque a cultura pode fomentar um desejo e uma revolta social. Por outro lado, nós já falamos que para maquiar a dominação, a liberdade se torna um elemento essencial para iludir os agentes de transformação social, para a grande revolução, segundo Marcuse. Então, o que é que as grandes empresas fazem? Elas patrocinam eventos culturais. Ok? Meus queridos, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer e espero que todos tenham entendido a nossa temática, é bastante complexa. E qualquer coisa você pode nos acompanhar pelo Facebook, que está aí abaixo, ok? E até a próxima!